Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. O que seria o plano de ensino individualizado? O que seria o PEI? Comenta um pouco pra gente, para o pessoal entender quem tá em casa. Porque na realidade... É no Brasil inteiro? Agora que eles estão divulgando mais, né? Porque já existe há mais tempo. Já existe, mas eu sei que muitos não conhecem. Agora que estão divulgando. Sim. Isso. O PEI é um documento, né? O PEI é um documento de intervenção para que os objetivos daquele aluno sejam cumpridos. E de acordo com a sua necessidade. Então, ali é estabelecido os objetivos daquela série, né? Então, vamos dizer, para o aluno de 8 anos de idade, no segundo ano, a gente vai querer que aquele aluno, ele cumpra tais objetivos. E aí, nós vamos trabalhar com todas as estratégias para que se cumpra esse objetivo. Que não necessariamente são os objetivos da classe. Então, se nós estabelecemos nesse PEI, né, nesse programa, que o aluno vai ser alfabetizado no 3º ano, com os pré-requisitos de alfabetização nesse período, então assim deverá ser cumprido. E aí, dentro disso, a gente coloca todas as estratégias, as provas diferenciadas, o que vai ser diferente na prova, o que vai adaptar na prova, e aí entra a questão, vai ter um ledor, vai fazer uma prova oral, né? Eu tive um paciente, um aluno, que era de uma escola lá no Lago, e ele fazia prova, ele não copiava, tinha muita dificuldade, tinha desgrafia, e ele já estava no 6º ano, e no PEI dele, todas as matérias das humanas, exceto português, que ele fazia oral, ele poderia fazer com desenho, porque ele era um artista. E ele No caso, qual laudo que ele tinha? Ele tinha TDAH. Não, TDAH. E disgrafia, né? Então ele não conseguia, ele tinha muita dificuldade na escrita. Então foi uma coisa meio pioneira, eu não conheço outro tipo de intervenção nesse sentido. Sim, e aí eles fizeram, ele fazia a prova de história, geografia, com os desenhos. Então, colocava lá, Revolução Industrial, e aí ele fazia toda uma história em quadrinho, era uma coisa, ele ganhou um prêmio, inclusive foi parar na UNB, mediante o trabalho que ele fez. Então, ele sabia tudo, só que ele não conseguia escrever, era difícil fazer aquela prova. A escola também teve uma sacada boa, né? sim. E uma vontade de querer incluir. Com certeza, né? Com certeza. Aí chegou no ponto. Eu acho que existem muitos professores bons, sim. Sim, inclusive, até a Amanda que vinha com a gente, né? Uma delas foi uma professora maravilhosa que meu filho pequeno teve agora, que foi um divisor de águas na vida dele, mas hoje ela não pôde vir. E existem, sim, tá? A maioria. Sim. O problema é que a minoria judia, sabe? Assim, judia. Isso pode fazer muito mal para a autoestima da criança. Reverter esse quadro da autoestima são coisas que os adultos carregam o resto da vida. São. Né? Então, assim, por exemplo, com a minha filha, com essas questões, como é que foi a questão da matemática? O material dourado, né? A gente está falando técnica de estudo. Primeiro, ela já entendia os números, já fazia conta, porque eu já fazia conta com ela e tudo. E aí, ela chegou, foi fazer prova, tinha que usar o material dourado. Aquele que vai quadradinho, papapá. Aí ela não usou, tá? Tinha que usar. Tinha que usar. Tá. Aí ela foi, fez a continha, fez tudo certinho, a professora foi e não deu nota. Aí me chamou. Não dei nota, porque eu tinha que usar o material dourado e ela não usou. Aí eu falei pra ela, olha só, eu botei na agenda pra senhora 1 mês atrás. Não trabalho material dourado com ela. E ela não vai usar material dourado na prova. Por quê? Ela vai brincar com esse material dourado a prova inteira e ela não vai terminar. Ela vai se distrair. E outra coisa, o que é o material dourado? Falei para a professora, ele é o concreto, para aquela criança que ainda não entrou na fase do abstrato, tá ali pegando e tal, ela não precisa. Ela já passou disso. Então você tá cobrando dela uma coisa atrasada. Aí ela ficou super constrangida, porque só batia na minha filha, né? Aí eu falei, ela já tá fazendo conta de cabeça. Mas aí eu fico pensando assim, me veio pensar um pouco do ponto de vista do professor. Não é muito difícil... Eu acho que é uma questão de organização, tá? Porque, por exemplo, na hora que ela viu o teu bilhete há 1 mês atrás, 1 mês antes, poderia ter colocado uma observação, um asterisco ali no nome da sua filha e falar assim, beleza, a prova dela não tem porque tal. Eu entendo isso. Agora eu penso o seguinte, muitos professores podem estar angustiados porque tem que lidar com 30 alunos de 4, 5 turmas diferentes. Então você multiplica.
mais de 200 alunos. E nós sabemos das condições padrão do ensino. Eu acho que tem que ser feito o seguinte, até para dar um resguardo para os pais, para a escola e para a própria criança, eu acho que o ideal seria cobrar da equipe, assim, se já tiver com algum laudo, com algum acompanhamento, cobrar da psicóloga, da pedagoga da criança ou do médico, essas orientações por escrito para que isso seja documentado e encaminhado para a escola, e a escola deverá cumprir, que tem a lei 14254. Vai. Sim, eu imagino que vá também. Só que agora é o seguinte, mesmo que não tenha, nós sabemos que, por padrão, eu acho que isso aí tá no, não é no PEI, tá no LDB, Lei de Diretrizes Básicas. A escola tem que interceder mesmo que não tenha um laudo. Sim, se a escola está diante de uma criança que não tem laudo nenhum, mas tem muitos traços de uma outra criança que tinha uma dislexia, que tinha uma disgrafia, adapta. Depois a gente busca o laudo. Porque é aquela coisa, alguém que pode pagar um médico particular, você consegue ter um laudo em 2, 3 semanas ali. Você faz um intensivão, vai no médico, fono, vai não sei o quê, fecha o laudo. A criança que não tem esse recurso, ou uma cidade pequenininha que não tem profissionais, demora um ano. Um ano, perdeu um ano. Sim, se a criança demorar um ano para ter laudo para ir, o pessoal, então vamos mudar alguma coisa. Já acabou o ano letivo, essa criança já está prejudicada. Então, a velocidade, a celeridade para lidar com esses diagnósticos, a gente fala muito de TDAH, mas qualquer coisa, TED, grafia, dislexia, é essencial. Sim. Eu vejo muito isso. O que eu penso acho que a coisa está bem atrás, assim, eu vou falar um pouquinho, que eu sou professora, né, eu saí do magistério, né, assim, eu vim de uma época do magistério, então a gente tinha uma outra escola normal, que era a Escola Normal de Brasília, que era onde formava professores. Então, depois que acabou essa ferramenta, a gente abriu muitas faculdades, né? Muitas faculdades, acabou esse curso de formação, então o professor ele faz um ensino médio, né, regular, e depois entra numa faculdade, né, e várias, né? Nós temos aqui em Brasília inúmeros cursos online, EAD e tal, e tem a graduação da pedagogia. Esse profissional, ele vai direto para uma sala de aula, ele pode ir para uma sala de aula. Então, eu acho que essa formação do professor, né, ela já vem há um tempo aí sendo prejudicada. E quando o professor... Educação básica, educação infantil, né? Com certeza. Então, quando ele chega na sala de aula, essa sensibilidade pedagógica, né, de ver, ele não aprende isso na faculdade, né? Na faculdade ele aprende lá, né, as técnicas, os pensadores, as teorias, né? Muita teoria. E aí, quando ele chega lá, que vê que é gente de verdade, né, que tem ali 30 meninos, 20 e poucas crianças, cada uma de um jeito, porque graças a Deus que, né, bem-vindo às diferenças, né, nós somos diferentes, o professor ele tem poucas ferramentas, né, então quando ele chega na sala de aula que se, né, lidar com aquela situação, o que acontece? Ele tem um programa, ele tem um conteúdo e a escola vai cobrar dele ali, né, fala, olha querido, você tem até o final do ano para cumprir com esse conteúdo aqui. E aí, sabe-se quem puder, né? Porque o aluno que der conta de cumprir com o conteúdo, ele vai ser, né, encaminhado. Vai passar. Vai passar. O que não der conta, né? E aí as diferenças vão ser inúmeras, né? Do TDAH, do dislexo, do TEA, daquele que está passando por uma questão de luto, né? Aquele que os pais separaram. Então, ali a gente vai ter inúmeras situações.